Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com o Mago. Eu sou o Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como Mago das Milhas, e no nosso bate-papo de hoje eu estou trazendo ela, a empresária no Espírito Santo, a Bianca Soella, para bater um papo com vocês sobre esse maravilhoso mundo das milhas. E para assistir outros bate-papos como esse, é só ativar o sininho, se inscrever aqui no canal e, lógico, deixa o seu like no final. Bianca, seja muito bem-vinda. Conta aí para a galera um pouquinho quem é a Bianca, de onde você fala e como era a Bianca aí antes desse mundo das milhas. Ei, Góes, bom dia, tudo bom? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Então, Bianca, sou Bianca de Vitória, no Espírito Santo, sou empresária. Meu contato com as milhas, eu sempre tive essa noção do acúmulo de pontos nos cartões de crédito, né? Mas eu sempre utilizava esses pontos especificamente para passagens aéreas, né? Então, eu meio que me recusava a pagar passagens aéreas. Era uma noção que eu tinha e eu não aceitava pagar por conta desse benefício que a gente tinha, né? Que a gente tem, na verdade. E eu tive uma viagem que foi cancelada há 2 anos, 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, e com isso eu fiquei com muitas milhas que estavam próximas de vencerem, né, por conta dessa viagem. E aí eu vi o seu curso, e aí eu vi essa questão do gerar renda, né, com milhas, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, foi uma coisa que me interessou. Eu falei, bom, estou com ponta a expirar, vamos ver como é que é isso, né? Então, foi quando eu tive acesso ao seu curso no ano passado, o que abriu a cabeça para um mundo de informações com respeito a pontos e milhas, né? Maravilha. E, Bianca, você antes, você falou que se recusava a viajar pagando, então eu entendo que você já acumulava bem para viajar. Como é que você acumulava suas milhas antes? Era só no cartão de crédito? Tinha alguma outra forma que você já utilizava? Não, só no cartão, porque minhas viagens eu costumava sempre programar com antecedência, né? Então, eu sempre fazia com prazos de 1 ano e meio de antecedência, então aí todas as despesas eram sempre apenas no cartão de crédito, né? Eu não tinha, na verdade, uma noção, né, de outras formas de acúmulo, como hoje eu tenho essa noção por conta do curso, né, do que eu aprendi. Beleza. E as despesas do cartão, só pessoa física ou pessoa jurídica também? Os dois, na verdade, Os né, pessoa dois. física, isso, e pessoa jurídica também. Tá. E ao longo desse tempo, você... Imagino que você já tenha viajado bastante, né? Um pouquinho. Você... Saudade, inclusive. Oh, não fala não, eu tô morrendo de saudade de voltar a viajar. Inclusive eu tenho uma viagem programada agora para setembro para a Ilha da Madeira. Fiquei feliz em saber que Portugal ilha está podendo entrar, Portugal continente ainda está com as restrições, então eu tô animado, acredito que essa viagem vá dar certo. Olha, eu vou te falar que eu nunca fiquei com tanta vontade de passar horas no aeroporto, pegar uma escala bem longa. É engraçado isso, né? A gente tem aquela experiência só da viagem, mas eu brinco que a experiência já começa de quando você pisa no aeroporto. Então, tem a questão das salas VIPs, quando não tem acesso às salas VIPs, é sentar ali, tomar um café, bater um papo. Já começa dali a viagem, para mim eu tenho essa sensação também. É bem gostoso. Saudade da ponte aérea. E vamos lá, você antigamente, né, viajava aí só com os pontos que você acumulava do seu cartão de crédito. Quanto você tinha de milhas mais ou menos antes? Quanto você já havia acumulado de milhas antes? E depois, o quanto você passou a acumular? E se você continua utilizando suas milhas só
para viajar ou para outras coisas? Eu imagino que agora, durante a pandemia, você tenha utilizado suas milhas para outras coisas também, mas conta um pouquinho. Foi. Então, Rodrigo, pra você ter uma ideia de como que eram as coisas, né? Alguns anos de acúmulo me geraram, sei lá, 400, 500 mil milhas, né? Não era muito, porque eu viajava de econômica, pegava promoções, então os trechos saíam mais em conta, então eu não precisava de um acúmulo muito alto, né, para isso. E após o curso, em menos de um ano, eu consegui acumular mais de 1 milhão de milhas, você imagina. Uau, Uma excelente. coisa que eu acho que eu ia demorar, sei lá, 10 anos para acumular isso. E isso em quanto tempo? Nós fizemos o curso em fevereiro, foi janeiro ou fevereiro do ano passado? Acho que foi janeiro, né? Final de janeiro para fevereiro. Janeiro de 2020. Isso, acredito, o primeiro 1 milhão chegou, acho que foi em setembro, se eu não me engano. Máximo setembro, foi coisa de 5, 6 meses depois do curso. Perfeito. Já tinha então, gerado essa quantidade. 5, 6 meses, você gerou que você levaria mais de 10 anos. Foi, hoje já passei dos 2 milhões, já nos Uau, que próximos 6 legal. meses já dobraram, isso é muito legal. Que legal. Então, viagem agora, depois que terminar a pandemia... Só na executiva. Só de executiva. Vamos testar esse mundo novo agora, que eu, infelizmente, por conta você vê, a pandemia começou em março, né, então eu ainda não tive a chance de testar essa parte boa do curso. Mas essa questão do acúmulo de milhas e do curso, né, todo o conhecimento que a gente tem no curso, me foi muito útil agora, em meio à pandemia, não só pela questão das passagens aéreas, mas como geração de renda, né? Uhum. Então, como a maioria dos empresários no Brasil, que tem comércio, né, a gente foi muito afetado na pandemia, né? Foram meses de comércio fechado, de horários reduzidos, restrições, né, que alguns lugares ainda estão tendo. Então, saber acumular mais pontos e mais milhas e conseguir vender isso me gerou meses, assim, de renda extra, como geram até hoje, mas, assim, foi um absurdo, assim, de geração de renda extra, sabe? Eu até comentei com você na época que deu um sossego financeiro na minha residência por uns 6 meses, minimamente. Então, foi uma coisa que realmente veio na hora necessária, sabe? Foi muito legal. Que legal. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu mais ainda. Meu marido te agradece muito por isso. Obrigado. É triste, né, essa questão do período de pandemia. Eu imagino que deve ter sido uma barra. A gente aqui também, minha esposa tem negócio e também ficou fechado durante um bom tempo no período de pandemia. É difícil que não se afetou de alguma forma. Então, é duro, é difícil, e quem não está preparado para isso acaba se comprometendo e comprometendo tudo aquilo que levou talvez anos para se consolidar. E que legal que as milhas pôde ajudar nesse período. É porque muita gente, Bianca, acha que milhas é só para viajar e não sabe que é possível vender essas milhas e transformar isso em dinheiro, né? Exatamente, né? Na verdade, hoje em dia, a milha sei lá, é tudo. Você não quer pagar o seu combustível, você troca por milha. Não que isso seja vantajoso, mas se você tiver com milha vencendo, vai lá, enche o tanque do seu carro. Então, a gente, quando tem esse conhecimento maior, a gente fica assim, meu Deus, quanto tempo perdido. É verdade. Agora, o único ponto negativo, meu marido ficou tão mal acostumado que todo mês ele pergunta, e aí, vendeu quanto? É um problema. Cadê o dinheiro das milhas? Eu falei, Agora já fica na cabeça, né?
É mais de um, você imagina, nisso a gente já está indo para mais de um ano que quase que mensalmente eu consigo obter algum lucro com venda de milhas. Eu acho que desde que eu comecei o curso, eu já tenho que um ano, estamos em julho, 1 ano e 5 meses que eu fiz o curso. Se eu fiquei, acho que foram 2 meses apenas que eu não tive, pelo menos algum recebimento de milha em algum desses meses. Então, o negócio é que ele já acostumou e... É para deixar o marido mal acostumado, recebendo aquela renda extra ali todo mês. É isso mesmo. Mas isso acho que foi uma fase difícil, mas foi bem importante, assim, para a gente, ajudou demais, e abre a mente, né, hoje em dia meu foco já não é, como as coisas já voltaram a normalizar, meu foco já não está mais tanto em venda, né, não que não seja importante, óbvio, geração de renda extra, mas hoje eu já quero um acúmulo para, abrindo as fronteiras, eu já vou voar. Já quer voltar a curtir e viajar, tirar aquelas férias desse período todo aí que passou. Exatamente, né? Exatamente. E fala não, a última viagem que eu fiz foi justamente quando começou a pandemia, foi uma viagem para Portugal. Eu lembro que quando eu estava lá em Portugal ainda não tinha caso nenhum, tinha acabado de anunciar o primeiro caso no Brasil, e voltando do aeroporto de Portugal para o Brasil, já tinham algumas pessoas de máscara, mas a gente ainda achava aquilo tudo muito estranho. Exagerado até, né? Isso, interpretava que as pessoas que usavam máscara, a gente associava aos asiáticos, porque geralmente quando a gente faz voo internacional, sempre tem algum asiático de máscara se protegendo. Você vê que eles já se protegem há muito tempo, não só, lógico, do coronavírus, mas de viroses, vírus de maneira geral. E foi engraçado. E aí, quando chegou que a gente realmente caiu, teve o choque de realidade que uma pandemia de fato estava acontecendo, e foi minha última viagem. Eu, em setembro agora, pretendo voltar a Portugal. Já me planejei com essas milhas acumuladas para viajar em março do ano que vem. Já tenho uma passagem para o México também emitida. Ano que vem, meu projeto de volta ao mundo, se der certo, também vai rolar. Então, assim... Rapaz, você filma isso para a gente. Com certeza. Então, as coisas elas estão, aos poucos, voltando ao normal, e quem está inserido agora nesse mercado, né, está acumulando, está aproveitando as promoções, e depois é como você falou, curtir de verdade, aproveitar tudo que esse mundo das milhas oferece. Com certeza. A gente tem passa a criar essa rotina, né, com o aprendizado do curso, de entender todas essas dinâmicas de promoções, dinâmicas de acúmulos, e aí o interessante é isso, né, a pessoa, ela tem a liberdade de escolha, né, se quer transferir para passagens, se vai querer hotéis, se vai querer outras formas de consumo, enfim, então a gente consegue ter esse leque de usos das milhas, né, e dos pontos da melhor forma possível, então isso é bem legal. Verdade. Minha próxima eu acho que vai ser Paris, de novo. É isso que eu ia te perguntar, você tinha alguma viagem planejada? Na verdade, eu estava querendo ir ainda esse ano, mas eu não sei se vai ser possível por conta do trabalho, minha cunhada está grávida, vai ter neném, então deu uma embolada. Mas até o próximo primeiro semestre, com certeza, voltar para a França, não só Paris, né? França, arredores. Acho que vai ser o próximo destino da vez aí. Pegar o mercado. Você acredita? Eu ainda não conheço a França. Mentira! Não, eu só pisei, né? Fazendo voo para a Europa, fiz conexão, mas conexão rápida, nem saí do aeroporto, nem nada, então eu realmente não conheço e já está no mapa, tanto é que é um dos destinos do roteiro da Volta ao Mundo, parar na França, inclusive é o último destino. Da França. Nossa, já volto para o Brasil. Eu começo a primeira vez que eu fui, foi depois de Portugal.
Então, a primeira vez que eu fui foi depois que eu fui para Portugal. Eu juntei na mesma viagem. Eu fiz Lisboa, Ótimo. que eu tenho um primo que mora lá, e de lá a gente foi para Paris. Nossa, Deus, Rodrigo, se você for com a sua mulher, você vai querer todo ano. É bom demais. É Ela lindo morou demais. lá. Ah, então ela conhece. Ela morou 3 Ai, meses que lá. delícia. Essa época a gente já estava junto, mas E você mesmo não assim foi? eu não consegui ir. Não Ah, consegui, por conta do trabalho. Na época, eu trabalhava embarcado, a gente estava, na época, em docagem, então era manutenção o tempo inteiro na embarcação. Eu passei entendi. 3 meses trabalhando quase todo dia, de segunda a segunda, e ela estudando francês lá na França, e, lógico, aproveitando bastante. Então, Ai, que quando delícia. ela retornou, foi mais ou menos o período que eu também estava aí no fim do trabalho, então não consegui. Vou pegar umas dicas de francês com a Elisa, então, Boa, boa, pode pegar. que a gente aprende só um basiquinho, né? Vou pegar uma dica com ela, então, para usar na próxima. E ela conhece bastante lá. Bianca, é, voltando aqui à questão da renda extra. Hoje, você vende as suas milhas na internet, nos sites, né, na internet, ou você vende as suas milhas para pessoa física, ou seja, você já tem alguns clientes que já sabem que a Bianca tem milhas, que emite passagens aéreas mais baratas e por conta disso quer viajar com suas milhas, ou você realmente faz essas vendas na internet, todo mês entra o dinheiro lá na sua conta, você não precisa se preocupar em relação a buscar cliente, não precisa se preocupar em relação a administrar essas passagens. Como é que você faz? Então, principalmente mais pelos sites, né? Eu uso muito a Hot Milhas e a Max Milhas, mas eu tenho alguns conhecidos que, por conta do trabalho, acabam, independente de pandemia, viajando mais, né? E já sabem dessa questão, então, assim, fica mais fácil para administrar, porque convenhamos que nessa pandemia também está tendo muito atraso, muito cancelamento, isso dá uma dor de cabeça e sobra para a gente se resolver, né? É, E, então, não é uma coisa muito, muito fácil, né? As companhias aéreas também não ajudam muito nesse sentido. Mas o meu principal mesmo são as plataformas. Mas já vendi, sim, para clientes finais, digamos assim, uhum. né? Diretamente com alguns conhecidos, sim. O legal das plataformas é isso, que você não precisa correr atrás de cliente, você não se Não se preocupa preocupa. em relação a essa administração, eles resolvem tudo. Então, às vezes tem muita gente que pensa assim, como é que eu vou vender minhas milhas se eu não conheço ninguém que quer viajar? A gente tem uma Uhum. facilidade absurda na internet. Eu, quando não conhecia as plataformas, eu vendia em anúncio de jornal. E aí, geralmente, quem me procurava eram agentes de viagem que me ligava, a gente ia na agência na época também, né? Na época, a maioria das milhas que eu vendia era da Latam, então eu ia na agência da Latam, a gente fazia a emissão da passagem para o cliente dele, da agência, a pessoa transferia o dinheiro para mim e todo mundo saía ganhando. Eu ganhava porque eu vendia minhas milhas, ele ganhava porque vendia a passagem aérea mais cara do que pagou, e a pessoa ganhava porque viajava mais barato do que viajaria da forma tradicional. Então era excelente. Aí depois, lógico, conheci a Max Milhas, conheci a Hot Milhas, as outras empresas de milhas, e comecei também a usar bastante esses sites de vendas, porque a gente não precisa correr Facilita, atrás né? de nada, facilita muito a vida, e É, principalmente para aquelas pessoas que já têm um dia a dia corrido, você não se preocupa, você só coloca suas milhas para vender, é, tanto tempo depois, aí vai depender, né, do da site, escolha, né? da escolha, você vai receber seu dinheiro lá e pronto. E é como você falou, todo mês está ali gerando uma Pingando. renda extra, pingando dinheiro com as suas milhas, que você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Acho que é uma mão na roda. E fora que, como você falou, né, Rodrigo, a vida é tão corrida, e querendo ou não, infelizmente, essa questão
os saques, né, dos atendimentos das companhias aéreas demoram muito, né, para você ser atendido, resolvido, então a venda direta nas plataformas ajuda bastante. Exato. E é engraçado que aí tem de tudo, né? Por exemplo, tem exemplos de alunos que hoje criaram suas agências e eles vendem as milhas deles, né? isso, administram outras contas, vendem as milhas e fazem disso não uma fonte de renda extra, mas uma fonte de renda principal. Tem pessoas que preferem vender na internet. Tem um exemplo de um aluno que eu trouxe no programa da Ana Maria Braga, que comprou um carro, um Honda Civic, né, que é um carro caro, um carro de quase 100 mil reais, com o dinheiro que ele ganhou das vendas de milhas. Então, às vezes a pessoa acha que quando a gente fala em renda extra é um pingadinho, mas esse pingadinho aí vira um bom dinheiro. Com certeza, a pessoa sabendo administrar, vender no momento certo e acumular bastante, nossa Deus, gera uma renda extra bem interessante, com certeza. Bianca, você sentiu diferença em relação às promoções de acúmulo de milhas logo quando você começou o treinamento e depois que veio a pandemia, você sentiu diferença nas promoções em relação a essa questão de ter promoções mais agressivas durante o período de pandemia? Eu acredito que sim, porque principalmente, eu vou te falar que principalmente esse ano eu achei até mais do que no ano passado. Claro, tiveram muitas promoções, mas olha, eu acho que eu nunca vi tanta promoção igual no último mês. Eu confesso que eu fico incomodada de não dar conta de participar de todas. Eu fico louca aqui quando eu vejo as promoções. Ai, meu Deus, que nervosa. Porque, querendo ou não, estratégias, né, que a gente usa para acúmulo, e algumas, às vezes, envolve você realmente investir, né, um valor para se acumular, para depois duplicar, enfim, são estratégias aprendidas no curso. Então, quando aparecem essas estratégias e você não consegue participar de todas, a gente viu aí o exemplo do aniversário da Livelo, que a gente teve em julho, foi muita promoção. Muita. Com a Azul, com todas as companhias aéreas. Eu ficava, meu Deus, cada semana era uma companhia aérea, eu administrando aquele monte de CPF. Eu quero toda, eu ficava louca. Mas foram bem, eu acredito que na pandemia, a gente teve uma época mais complicada, mas assim, depois as coisas se normalizaram e acredito que agora está reavendo ainda mais, isso assim, na minha concepção, né? Posso estar errada, viu, professor? Não, mas você está certíssima. As promoções, elas se tornaram muito mais agressivas. Eu digo que a grande maioria das promoções acontece na segunda-feira, e tem segunda-feira que eu vou colocar as promoções lá na nossa comunidade de alunos, que é exatamente isso. Eu fico doido com tanta promoção que está rolando de uma vez. Não dá conta. E mostrar para o pessoal, olha, pessoal, tem essa. Se quiserem participar de todas, participem. Se vocês quiserem utilizar as que vocês realmente mais usam, mais fazem proveito, se joga. Tem promoção para todos os gostos. Então, assim, é aquele negócio que deixa a gente maluco, mas é aquele negócio que deixa a gente maluco positivamente. No bom sentido, com certeza. Que aí é uma questão de escolha, né? Qual a companhia, se você vai querer usar mais para venda ou para viagem. E o problema é quando você quer os dois, né? Isso. Você quer usar para vender, você quer usar para viajar. Quando comecei, Bianca, foi exatamente isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostava não, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar. E sempre procurei muitas promoções. Enfim, quando eu descobri também esse mundo das milhas e comecei a aplicar as técnicas, comecei a juntar tudo e desenvolver o método, foi em função de viagem. Eu sempre quis usar minhas milhas para viajar, e eu sempre falei assim, eu quero fazer pelo menos uma viagem internacional por ano. Tudo pago.
passagem aérea, hospedagem, todos os passeios, alimentação, tudo. Só que é isso, a gente começa a acumular uma quantidade tão grande de milhas que no final das contas a gente usa para viajar, às vezes leva a família, a gente usa as milhas para vender, a gente usa de tudo. Ao longo desses 10 anos, são mais de 80 milhões de milhas. Eu lembro lá atrás que eu jamais imaginaria chegar a 80 milhões de milhas. E hoje eu vejo que é super possível e quando eu vejo, por exemplo, conversando com você falando que hoje já são mais de 2 milhões de milhas, isso em menos de um ano. Imagina você daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 10 anos, a quantidade de milhas que você vai ter acumulado vai ser exatamente a mesma coisa. Vai estar aí o tempo inteiro volta ao mundo com milha. Volta ao mundo. É o projeto de volta ao mundo. É excelente. E a ideia do projeto de volta ao mundo ano que vem, que seria esse ano, é justamente para mostrar para as pessoas que dar a volta ao mundo com milhas pode ser muito mais barato do que uma simples viagem pagando no dinheiro. Não tenho dúvida. Você viajar de 11 a 14 países, todos os voos em classe executiva, o preço dessa passagem, ela pode ser mais barata do que simplesmente um voo tipo do Brasil para os Estados Unidos, ou do Brasil para a Europa, do Brasil para algum país da África. Então, quebrar esse negócio de que viajar é caro, de que viajar para fora é para rico, por exemplo. Isso, exato. Minha família tinha muito isso, você não tem noção. A primeira vez que fui para os Estados Unidos foi um choque na minha família. Falei, gente, calma, não é assim, não estou milionária. Não é assim, não. Mas às vezes é cultural mesmo, essa questão de que as viagens são feitas para quem tem recursos financeiros e a questão de acúmulo de pontos e milhas, também tem gente que acha que precisa de ter uma renda alta para isso, e não é assim que funciona, né? São as estratégias que a gente aprende de que realmente ajuda a pessoa com o que ela já tem no dia a dia, fazer o uso das milhas, de acumular e usar para benefício próprio depois, né? Exatamente. Às vezes as pessoas sonham ir para fora e não têm noção de que é uma realidade fácil de ser atingida, né? E que muitas vezes sai mais barato você viajar para fora do que viajar aqui dentro do país. Olha, Rodrigo, vou te falar que é uma conta que eu faço, tá? Às vezes eu deixo, por exemplo, Fernando de Noronha é um destino que eu tenho muita vontade de conhecer, mas que até com milhas ele é um número expressivo de uso, né? E às vezes eu olho assim, gente, dá para ir para tanto lugar fora do Brasil com isso daqui, acho que eu vou para fora. É isso. Mas realmente, tanto em milhas quanto financeiramente, tem muito lugar no Brasil que ele é bem mais caro que viagens internacionais, então, às vezes a gente opta para ir para fora mesmo. Eu digo que às vezes, por exemplo, uma pessoa que quer vir para Salvador no carnaval, acaba pagando 2 mil, 3 mil reais numa passagem, ou comprou uma passagem em cima da hora, vai fazer uma ponte aérea, o que for, gasta 2 mil, 3 mil. A pessoa que utiliza as milhas, ela com R$ 1.600, R$ 1.700 consegue fazer uma viagem do Brasil para qualquer lugar da América em classe executiva, né, por R$ 1.600, R$ 1.700. Ou seja, a pessoa acha que viajar para fora é caro, acha que viajar de classe executiva é caro e que, lógico, para aquelas pessoas que não têm estratégia, pode se tornar caro sim. Mas para aquelas pessoas que têm estratégia, se torna muito mais barato do que uma viagem aqui dentro do Brasil, uma simples conexão, uma simples ponte aérea Rio-São Paulo, uma simples viagem para Salvador. Então, assim, é surreal. É surreal. Eu que sou de Vitória, eu tô com uma viagem para ir para Recife ainda esse ano. Uhum. E aí a gente fica justamente comparando valores pagos com valores em milhas. Eu fico assim, gente, meu Deus, é um terço do valor o que você gasta em milhas, digamos assim, do que se eu fosse comprar de Vitória para lá. Nunca tem promoção, por exemplo. Coisa de 800, 900 mil reais uma. Aí, meu Deus, eu vou para os Estados Unidos com esse valor. Exatamente. É impressionante. Então, assim, a gente começa a entender muita coisa, a gente começa a economizar, a gente começa
a se planejar e conseguir fazer boas viagens, pagando muito mais barato e usando algo que, querendo ou não, é nosso direito, né, Rodrigo? As Isso, suas despesas, o que você acumula ali de pontos é seu, é pessoal e intransferível, né? É direito seu adquirido, né? exatamente, Com seus direito. cartões. Tem muita gente que acha que é brinde, e não é brinde, é um direito nosso. E Exatamente. aí, por Não, e tem achar muita gente que acha até ilegal, né, o fato de você vender suas milhas, por é, exemplo, né? E não é assim. e outra é que, assim, pelo fato da pessoa achar que é brinde, ela não dá tanta importância e deixa as milhas expirarem. Sendo que ela está tendo um prejuízo inconsciente, uma vez que ela está ali na maior naturalidade que as milhas dela estão expirando e ela simplesmente está jogando oportunidades fora, seja de viagem, seja de produto, seja de dinheiro de fato. Exatamente. Aqui em casa mesmo a gente, obviamente, eu nunca fui de deixar pontos expirarem, né, de cartão. Mas agora se tornou uma coisa que eu administro muito mais perto, né? E se tiver para expirar, vamos trocar. Vamos fazer o quê? Vai vender? Não dá para vender? Tá precisando de quê? Esses dias eu peguei um aspirador de pó. Troquei no aspirador porque eu estava precisando de um aspirador. Falei, deixa eu ver, tá na promoção, não sei o quê, vamos aproveitar. Então, é também uma facilidade quando você tem também uma quantidade de milhas, claro, que você não vai talvez vender, ou não vai usar, e você pode se dar o luxo, né, de talvez não querer gastar, né, e às vezes sai Exatamente. muito mais, e às vezes sai realmente mais em conta, né, o valor que você tem em milhas do que você comprar o produto, então, inúmeros benefícios essa questão dos pontos e das milhas, né. Isso é fazer aquela matemática. Bianca, É. se hoje você pudesse dar uma dica para o pessoal que está começando, para os baby milhas, né? Ou seja, aquelas pessoas que ainda não conhecem absolutamente nada desse mundo das milhas, o que é que você daria de dica para essa pessoa que está começando? Se informar, né? Acho que informação é tudo, e está aí disponível. A pessoa, obviamente, recomendo de olhos fechados o seu curso, isso sem sombra de dúvida, foi o que abriu um leque, mas, por exemplo, o seu Instagram aberto já tem informações ali gratuitas que até se a pessoa não tiver condições no momento de adquirir, ela consegue, né? Mas é isso, se é realmente do interesse da pessoa mexer com milhas, entender como funciona, então se informe, estude, faça o curso se possível, e coloque em prática, né, Rodrigo? Acho que é o principal, né? Assim como qualquer área na vida que você aprende, você tem que colocar em prática, né? Então, siga as instruções, coloque em prática o que você ensina para gente, que é certeza de dar certo, não tem erro. Legal. Depois é só usufruir. E se você pudesse dar uma dica para o pessoal que está começando em relação ao que não fazer? Tipo assim, ó, esse é um erro de baby milhas, por favor, para de fazer isso. Qual seria a dica que você daria? Transferência entre contas, não faça. Não caia no erro dos 200 e tantos % de pontos extras. Eu sei porque eu já cometi esse erro antes do curso, a gente vê lá, transfira para alguém, ganha 200, aí você vai e faz. Ai, só que você paga por isso, você paga caro por isso. Então, assim, é um erro que depois você fica com ódio de você tão grande você ter feito aquilo. Então, não façam isso, não transfiram de conta para conta, não façam, é erro. É verdade, isso. Erro de baby milho. As pessoas elas se empolgam muito com o percentual, né? E aí na Nossa, cabeça dá uma delas raiva. Nossa, que raiva depois. Ai, gente, não façam o que eu fiz. Mas é isso, aprendendo, né? Errando que você aprende também, né? É verdade. Bianca, olha, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer imensamente por essa conversa, por abrir aí a cabeça das pessoas que estão começando nesse mundo das milhas e mostrando que
é totalmente possível chegar a um acúmulo grande de milhas. Você é um exemplo disso, que em um pouco mais de um ano já chegou a mais de 2 milhões de milhas acumuladas. E então, assim, e outra, é uma pessoa que viveu um período onde as milhas que segurou, e que você mesma falou que mês a mês entra um dinheiro na sua conta através do recurso recebido aí através das milhas. Então, assim, te agradecer imensamente aí ao bate-papo e poder disponibilizar seu tempo para conversar com a galera aqui a respeito desse maravilhoso mundo das milhas. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Acho que é interessante abrir a cabeça mesmo das pessoas, né? Mas eu que agradeço o convite e os conhecimentos adquiridos, com certeza. Obrigada. Valeu, obrigado. Pessoal, a gente chega aqui ao final de mais um episódio do Café com o Mago. Ativa o sininho para receber mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, e se ficou alguma dúvida a respeito do nosso bate-papo aqui, também deixa nos comentários, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.